Aleluia, glória a Deus. Meus amados e amadas irmãs, abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, capítulo 22. Essa história também está lá em Crônicas. Se alguém achar ele em Crônicas aí, me passa aí, por favor. Em 2 Crônicas, vamos em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 18. Vamos para... Porque, deixa eu explicar essa... Dá a impressão que é repetição, né? O livro de Reis, você lê 1 e 2, depois você lê Crônicas 1 e 2, isso é uma repetição? Não, não é repetição. São autores diferentes e contando a história com ângulos diferentes. Por exemplo, em Reis, você não vai entender por completo a falha de Ezequias, quando ele mostra todo o segredo para os babilônicos que foram visitar, que ainda não era a Babilônia forte. A Babilônia já existia, mas estava em formação. O império da época que mandava era o assírio. Depois que ela vai crescer. Obrigado. Então, você entende ali que é só o fato de Ezequias ter mostrado o segredo para os visitantes. E fica ali. Você só vai entender de forma profunda aonde está o pecado de Ezequias quando você lê Crônicas, porque Crônicas diz, por causa do seu orgulho. Ezequias se orgulhou. Então, é como os 4 evangelhos, não é repetição de história. São ensinos, narrativas sendo ministradas por ângulos diferentes, que uma completa a outra. Não se contradiz, completa. Entendeu? E Crônicas, ou Reis, foi escrito contando as histórias dos reis de Israel e os reis de Judá. O livro de Crônicas não, os 2 livros de Crônicas. Ele é escrito depois do exílio, quando eles retornam da Babilônia. É um livro bem mais novo, lá pelo ano 300, alguma coisa assim, 200, 300. Contado, exclui a história dos reis de Israel. Só conta a história dos reis de Judá. Por quê? Porque aquele povo que voltou da Babilônia, na maioria, eram judeus. O que é judeus? Eram os que descendentes de Judá. Por quê? Porque o povo do norte, o Israel do norte, tinha se espalhado com o governo antes da Babilônia da Síria, né? E o juízo em cima deles foi bem maior do que o juízo de Judá. Das 10 tribos do norte, sobrou muito pouca que desceram para Jerusalém, mas o restante evaporou. Então, e provavelmente Crônicas é escrito por Esdras, que era um cronista, era um escriba, era um escritor. Então, ele vai narrar com uma visão também diferente, uma visão de restauração. Ele mostra muito pouco os erros dos reis de Israel, de Judá, mostra os erros, né? Mas
não trabalha com os reis de Israel. Mostra aqui os reis de Judá, seus erros e acertos, mostrando menos erros. Né? Por quê? Porque está trabalhando um texto de restauração da história de um povo que se perdeu e que está voltando da Babilônia para refazer uma nova nação, um novo povo. Está entendendo? Então, para refazer a própria identidade do povo. Então, são escritos em épocas diferentes, com uma visão diferente, com abordagens também diferentes. Como eu disse, Reis aborda os dois governos, norte e sul de Israel, né? Samaria e Jerusalém, enquanto Crônicas, esquece, não tem história, assim, em detalhes, não valoriza a história dos reis de Israel do norte, a não ser em detalhes para mostrar alguma lição para aprendermos a não cometermos aqueles erros. Tá bom? E eu queria meditar com vocês, nessa primeira reunião de obreiro do ano, sobre o cuidado com as amizades que nós escolhemos para andarmos juntos. O cuidado das pessoas que nós escolhemos para nós convivermos. Podemos escolher pessoas certas que vão nos abençoar e podemos escolher pessoas que vão ser verdadeiras desgraças, misérias e maldição na nossa vida. Então, é sobre isso que eu quero meditar com vocês. E hoje a abordagem aqui é muito mais o lado negativo. Você pode trabalhar o lado positivo de escolhermos uma amizade que nos ajuda, que nos fortalece. Temos textos na Bíblia para isso. Mas hoje eu não quero abordar o lado positivo de uma amizade. Eu quero abordar o lado negativo. Então, pessoas erradas que nós escolhemos para andar conosco. Nós temos que saber com quem que a gente faz amizade. Domingo aqui nós estamos trabalhando o livro de Lucas. Eu comecei no segundo semestre do ano passado. Já no final de 24 eu comecei trabalhando o livro de Lucas. E domingo agora nós estávamos, eu acho que a sexta ou sétima estudo bíblico, quinta, não me lembro direito. Eu trabalhei sobre... ainda estou lá no capítulo 1 de Lucas, porque os capítulos em Lucas são extensos e com muitas histórias, né, narrativas ali que nos ensinam muito. E eu trabalhei sobre o encontro de Isabel com Maria, a riqueza de uma amizade saudável. E aonde há uma verdadeira união, que a igreja, é o momento da igreja mostrar e trabalhar contra o que nós estamos vivendo no mundo. Estamos vivendo um mundo polarizado, né? Um mundo você de lá e eu de cá, e é a hora da igreja, e toda a cultura lá do mundo, ela entra na igreja. Nós que somos mais antigos aí, os mais antigos do que eu, lembro quando a gente falava, cuidado do mundo entrar na igreja. O que nós entendíamos por mundo entrar na igreja? É o futebol, é pecado. É as irmãs cortarem o cabelo e ir no salão se arrumar. Isso é mundanismo, é vaidade. A gente entendia que mundo na igreja era o cuidado, eram essas coisinhas. Irmão, isso não tem sentido. O diabo não trabalha assim, o diabo trabalha com sutileza, com coisas que desarticula a igreja. Então ele trabalha com uma política disfarçada. O diabo ele nunca se apresenta de chifre e rabo. Isso é mitologia. O diabo sempre se apresenta como um anjo brilhoso, um anjo atrativo. Paulo fala sobre isso. Satanás se apresenta como anjo de luz. Tem lugar nenhum que a Bíblia diz que Satanás se apresenta fazendo assombração, como nós entendemos. Eu não me lembro de nenhum texto na Bíblia que o diabo aparece fazendo careta.
sempre como um anjo de luz, né? Olha aquela visita que ele fez para Jesus, o diálogo que ele teve com Jesus. Então, é a hora da igreja mostrar a diferença na sua unidade. E a unidade vem por uma verdadeira amizade. E aonde há uma verdadeira amizade, o Espírito Santo se manifesta, que é o que eu trabalhei aqui no domingo. Quando as duas estavam unidas, o Espírito Santo desceu de tal forma que o ventre de Isabel foi visitado pelo Espírito Santo e os lábios de Maria compuseram um louvor pelo poder do Espírito Santo. Quer dizer, aonde há verdadeira unidade, o Espírito Santo se faz presente, e aonde o Espírito Santo se faz presente, os milagres acontecem. Então é a hora da igreja não deixar-se ser tomado pela politização diabólica que nós estamos vendo por aí nesse mundo, né? E não trazermos a cultura maligna para dentro da igreja. Isso é uma coisa importante, né? Não é que nós vamos ser pamonhas aqui ou cegos, não é isso. Mas nós não podemos trazer a inimizade, a polarização, a confusão desse mundo para dentro da igreja. Então, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, fala da aliança de Josafá e Acabe. Acharam aí? 2 Crônicas 18. Olha só. Josafá, ele assumiu no lugar de seu pai que não veio com um governo bom. E Josafá faz um propósito com Deus. Josafá era crente. Ele promove uma reforma espiritual no Reino do Sul, em Jerusalém, influenciados pelos profetas que profetizaram no seu período, né? E Josafá se quebranta diante de Deus, se arrepende, faz propósitos, crente, oração, restaura o culto em Jerusalém, restaura os sacerdotes verdadeiros em Jerusalém, limpa o Reino do Sul das idolatrias, das religiões cananeias, libera os profetas, promove aos sacerdotes a função do sacerdote, que além de fazer os sacrifícios, os cultos, a função do sacerdote era ensinar a lei para o povo. Ele organiza os sacerdotes, ministrar aulas, seminários, correndo pelos vilarejos e as cidades do Reino do Sul. Olha que coisa linda. Então os sacerdotes chegavam na cidade e ensinavam, abria a lei, ensinava a lei, porque a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Quando nós somos ensinados, a igreja ensinada pela palavra de Deus é uma igreja diferenciada. A igreja que não é ensinada na palavra de Deus é uma igreja com problemas seríssimos. Você pode, você quer conhecer isso é um só dos exemplos, tem 500. Uma igreja que não é ensinada, você chega nela, é um barulhão sem fim, uma conversa aiada, ninguém presta atenção em nada, é uns cultos, uma liturgia desorganizada, ninguém sabe a hora de dar glória a Deus, de falar em língua estranha, de dar aleluia. É um zum, zum, zum na igreja, aquela coisa terrível. E uma das coisas que o diabo mais gosta é uma igreja que não tem ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque ali ele fica tranquilo. Porque ali está todo mundo enganado, achando que está no caminho certo, achando que está no lugar certo, e está todo mundo errado. Estão vivendo uma religiosidade. Josafá promove um avivamento, um renovo.
uma riqueza espiritual. E ele mesmo convertido. E a Bíblia diz que Deus começa a prosperar Josafá. Começa a derrubar os seus inimigos, faz os seus inimigos terem medo dele. Deus colocava medo no coração dos inimigos, das nações em voltas ali, os moabitas, amonitas, tudo tinha medo de Josafá. Estava tudo uma bênção. E aí, olha como é que começa o texto. Na Bíblia do culto, o tema do capítulo 18 é aliança entre Josafá e Acabe. Vou ler aqui. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. E aparentou-se com Acabe. Na linguagem NAA, Almeida atualizada. Josafá tinha riquezas e glória em abundância e tornou-se genro de Acabe. E aí, estava tudo uma bênção, um renovo espiritual na vida dele, na família dele, no país dele. O que ele faz? Se une com Acabe e Jezabel. Na primeira união, nesse primeiro momento, eles fazem um acerto de casarem os filhos. Josafá entra com um filho e Acabe e Jezabel entra com a filha. Imagina isso, irmão. Imagina isso. Uma formação, o rapaz com uma formação ali com os profetas de Israel, com os sacerdotes, com seu pai que era um crente, vai casar com uma moça idólatra. Deve ter visto os maiores absurdos que a mãe dela fazia, porque a religião dos cananeus, além de envolver assassinato de crianças, a arqueologia já provou que os cananeus, eles, em respeito aos seus deuses, eles matavam crianças e colocavam nos alicerces das casas e dos palácios para fortalecer aquela casa e os palácios. E aí fazia os fundamentos em cima de sangue de crianças. A religião cananeia envolvia orgias cultuais com prostitutas e prostitutos cultuais. Não é assim, fulana foi lá e teve uma relação, traiu o marido. Não, aquilo era um culto. Então olha quem que Josafá está trazendo para dentro da sua casa, entregando para o seu filho. Consequentemente, era o futuro da família e o futuro do reinado de Jerusalém. A descendência de Davi, da qual Deus tinha uma promessa que dali viria o Messias. Nesse primeiro encontro já acontece uma loucura. Acabe quer ir para uma guerra em Ramote de Gileade e convoca os profetas falsos. Os profetas estão ali, profetiza daqui, profetiza dali. Josafá era cheio do Espírito Santo, falou, olha, sem querer ofender ele, né? Tem mais um profeta aí e tal.
Ah, tem um aí sobrando, mas é o Micaías ou Micaias, como alguns dizem. Mas ele não profetiza assim o que eu gosto, tal. Aí o Josafá disfarçou, não, que isso aí, vamos, busca ele lá. Buscaram. Micaías, na primeira profecia assim, ele deu até uma amaciada. Falou, não, pode ir que você vai vencer. Mas o Acabe já sabia que era uma ironia do profeta. O profeta não estava mentindo. O profeta estava usando de uma ironia. E os profetas na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre usaram da ironia. Por exemplo, quando Ezequias, desesperado porque Senaqueribe fechou contra ele, ele enviou um pedido de oração a Isaías. Isaías disse, olha, fala para ele ficar tranquilo, que Deus lá do céu está balançando a cabeça, está rindo desse Senaqueribe. Quer dizer, uma ironia, uma crítica. E veja se você, com um amigo desse, aonde você vai parar. Primeira proposta do grande amigo agora de Josafá foi, Acabe disse para ele, olha, vamos fazer o seguinte, os caras estão doidos para me matar. E na guerra, o que se fazia? Quem joga xadrez aqui, eu aprendi a jogar xadrez com 6 anos de idade. Então quem joga xadrez sabe que é um símbolo de batalha. Rei e rainha de um lado e rei e rainha do outro. Mas quem vence o jogo, basta matar o rei, independente de tanto de pedras que tem na mesa. Matou o rei, acabou o jogo. Ou se o rei está vivo, você pode ter mais pedra nenhuma, mas se está vivo, não acabou o jogo. E era assim que eles guerreavam. Atinge o rei. Acabe diz para Josafá, vamos fazer o seguinte, eu vou me disfarçar de soldado e você se veste de rei. Olha, com um amigo desse, irmão, você não precisa de inimigo. Quer dizer, já pôs Josafá na linha de frente dos inimigos. Sai para a guerra, aquela confusão. O exército inimigo vem para o lado de Josafá, ele destampa a gritar e sai correndo. Eles viram que não era o Acabe. E Deus, na sua providência, um soldado atira uma flecha lá, sem querer, e atinge Acabe. A profecia do profeta se cumpre, o sangue dele é derramado e os cachorros, os cães vão lamber o seu sangue. Josafá faz essa união e volta para casa. Capítulo 19, vai passando aí comigo. Quando ele chega em casa, pensando, meu Deus do céu, me livrei de uma furada tremenda. Mas agora ele já tinha feito uma aliança. Já tinha envolvido uma política pesada. A união do seu filho com a sua filha. Não tinha mais como voltar atrás. A não ser que ele quisesse fazer uma guerra. Talvez seria melhor ele quebrar essa aliança com Acabe e falar, meu irmão, não quero mais saber. Ah, então vamos guerrear. Então vamos. Teria sido melhor para ele. E aí, quando ele chega em casa, diz o verso 1. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, guarda isso aqui, irmãos, se você tiver uma caneta, risca aí essa parte B. Devias tu ajudar o ímpio a amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Misericórdia, hein? Imagina você receber uma profecia dessa. Mas Senhor,
Eu estou aqui crente, promovi um avivamento, trouxe os teus profetas de volta, restaurei a leitura e o estudo da tua palavra, tirei os falsos sacerdotes, sou fiel, sou crente. Tudo isso está certo. Mas o Senhor não concordou com a união dele com o ímpio. Deixa eu ler na linguagem atualizada, na NAA. Verso 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor, teu Deus? Lembra quando João diz: não ameis o mundo. Aquele que ama o mundo aborrece a Deus. Essa amizade aqui era uma amizade mundana. Mas Paulo nos alerta dizendo: aos falsos cristãos, nem cumprimente, passe por longe. Mas o próprio Paulo ensina: eu não estou dizendo a vocês para não cumprimentar os ímpios do mundo, que senão nós teríamos que viver num mosteiro. Mas eu estou dizendo aos de casa que se dizem crentes e não são. Lá do mundo você já sabe o que é. Bom dia, tudo bem, tal. Mas você não vai criar intimidade, você vai criar um relacionamento de sobrevivência, de vivência. Mas você não vai criar uma intimidade com um ímpio lá do mundo. Mas a repreensão de Paulo é muito maior para nós termos cuidado com os falsos cristãos que se dizem cristãos e não são. Porque Acabe fazia parte do povo de Deus, mas de um povo que se afastou de Deus. O Israel do Norte era um povo de Deus. Eles não eram moabitas, amonitas. Eles eram Israel, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, povo da promessa. Mas que tomaram outro caminho. Tanto é que no Reino do Norte, que depois vem ser a capital Samaria, não tem um rei que se salva. Todos os reis, não que Deus não falava com eles, pelo contrário, Deus sempre falava. O que foi mais ou menos foi Jeú, mas assim mesmo um ímpio. Mas a esse Deus ainda deu para ele 4 gerações. Porque Deus disse para ele matar Acabe, Jezabel, e ele cumpriu o que Deus queria. Mas ele não era um homem convertido. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, nesses 2 versículos. Aquele do capítulo 18, que diz que Josafá estava em abundância, em bênção, e foi se unir de forma sanguínea, íntima. Ele não foi fazer uma conversa, um diálogo político. Ele se uniu, ele pegou o filho dele e uniu com a filha de Jezabel e a filha de Acabe. O neto, a neta dele seria de sangue de Acabe, que era descendente do povo de Deus, mas Jezabel não era do povo de Deus. E também veio de uma união errada. Irmãos, a Bíblia vai falar das vitórias que Josafá teve depois. Tem o capítulo 20, que é um capítulo lindo. Eu já preguei por várias vezes o capítulo 20. Deus dá uma vitória a Josafá.
Quantos pastores aqui já pregaram, ou irmãs já pregaram o capítulo 20 de 2 Crônicas? Que é aquela história linda né? Eu vou contigo e tal, vamos dar vitória, eu vou te dar a vitória na guerra, não se preocupe. Muitos aqui já pregaram, eu já preguei várias vezes. Mas uma amizade profana, errada, tinha sido feita. Um enlace, uma união tinha sido feita. E não tinha mais como desfazer. Seu filho tinha casado com a filha de Jezabel e de Acabe. Ele ia morrer. E aquele casal ia assumir o seu lugar. E realmente chegou a hora de morrer. Como é o destino de todos, é morrer. Essa vida natural que Deus nos deu, ela é uma riqueza. Nasce, vive, produz, mas depois chega a hora de findar. Homero trabalha sobre a riqueza da vida natural de uma forma muito linda no seu livro Odisseia, quando Odisseu, ou nos livros que usa a tradução latina, usa Ulisses, quando ele retorna da guerra de Troia, que é o nome para Ilíada, voltando para sua casa, isso é uma mitologia grega, um livro escrito há 3.000 anos atrás, 2.800 anos atrás. Olha a reflexão do filósofo e do poeta. Odisseu, ou Ulisses, conforme a tradução, ele, na sua viagem de retorno para sua casa, a sua ilha, ele para numa ilha, aonde a deusa da ilha era Calipso, uma mulher lindíssima. E ela se apaixona por ele, prende ele ali 7 anos, uma mulher sedenta por sexo, bela, e ela, deu 7 anos, ele está cansado daquela prisão, daquela vida, e ele com saudade de voltar para sua casa, para sua mulher, famosa Penélope, seu filho, Telêmaco, ele está com saudade, e ele vê que aquilo tudo é ilusão, quer ir embora, mas ela não largava dele. Aí ela propõe a ele, sabe o quê? Eu te dou todas as riquezas, porque ela era deusa, tinha poder para isso. Eu te dou todas as riquezas, te dou a imortalidade, você nunca mais vai morrer, para viver aqui comigo e nós dois, desfrutando da vida sexual, da riqueza, das orgias, das melhores comidas, das melhores bebidas. Sabe o que ele diz? Não. Quero ir para minha casa. Quero ver minha mulher. Quero ver o meu filho crescer. Quero viver na minha casa e depois morrer. Porque esse é um processo rico que Deus criou. Então, não é a glória do mundo que vai... Quer dizer, Odisseu, Ulisses, ou Ulisses, ele entendeu isso e falou, isso aqui é ilusão. Irmãos, não é tudo que aparenta ser bom de imediato que vai ser bom. Eu estou refletindo aqui hoje com obreiras e obreiras, com líderes, com lideranças. Então eu estou fazendo uma reflexão diferente. É uma reflexão, não é uma pregação, é uma reflexão. Eu e vocês aqui.
E aí, Josafá morre. Tudo bem. Mas e a sequência? Podemos fazer igual a Ezequias, quando ele cometeu aquele orgulho, o profeta veio para ele e disse, Isaías, né? Ó, tudo que você tem aqui que você mostrou, seus filhos, tudo vai ser levado um dia para a Babilônia. Mas por causa da tua fidelidade, você vai dormir em paz, você vai morrer em paz. Ele falou, não, está ótimo, essa profecia está bom demais. Se eu morrer em paz, está ótimo. Quer dizer, ele não preocupou com filho, com filha, com neto, com as netas, com a geração futura dele. Ele se interessa. Não, se eu morrer em paz, está bom. Isso eu não estou acrescentando e nem embelezando a pregação. Isso está escrito no texto. Está no texto isso. Se eu morrer em paz, é o que... Não, é. E aí vem o filho dele, casado com essa mulher. Daqui a pouco esse rapaz morre, que não era fiel a Deus. Morre rápido. E assume o seu filho. Casa com uma outra mulher, também lá misturado da família de Acabe. E essa mulher que houve esse casamento chamava Atalia. Olha isso. E era a xerox da sua mãe, Jezabel. Só que ela foi pior do que a sua mãe, porque o diabo colocou ela no lugar certo. Vou colocá-la dentro da família de Davi, dentro da família de Josafá. Falei família de Davi sem confundir, porque Josafá é a família de Davi, da onde vem o Messias. E eu vou destruir Jerusalém, eu vou destruir esse trono, eu vou destruir essa unidade. E Atalia, quando o seu filho morre, o que ela faz? Ela dá um golpe de estado, toma o trono, que nem em Israel no norte tinha acontecido, de uma mulher ter assumido o reino. Ela toma o reino, ela não é descendente de Davi. Uma mulher extremamente ímpia, o que ela faz? Imediatamente ela manda matar os seus filhos, os seus netos, as suas netas, manda matar todo mundo da geração de Josafá. Olha o que Josafá plantou daquela amizade. A geração dele, os netos e netas, filhos, foram assassinados por Atalia. Ela implanta e traz toda a religião de sua mãe para Jerusalém. Toda a obra que foi feita por Josafá, de restauração espiritual, de trazer os profetas de Deus para perto, de levantar os sacerdotes de Deus para ensinar a palavra de Deus, ela desfaz tudo numa canetada. Mata toda a família. Quer dizer, não tem mais rei para assumir, agora sou eu. Acabou a geração de Davi. Da onde vai vir o Messias agora? Não tem mais Messias. Milagrosamente, um dos descendentes de Josafá, um dos netos, criancinha, foi salvo pela mulher de um sacerdote que de forma escondida permanecia fiel a Deus, e esconderam a criança num quartinho de casa. E aí, passa-se 6 anos, o sacerdote convida os generais e fala, eu tenho uma surpresa para vocês. Está aqui o filho do rei, sobrou um. Ele está com 6 anos hoje. Os generais se alegraram porque estavam debaixo de um jugo
de Atalia, uma política diabólica, uma religiosidade diabólica, e os generais fecham-se com o sacerdote. A partir daí, o sacerdote com os generais unge essa criança a rei. O sacerdote fica sendo mão daquele rei até que ele atingisse uma maturidade para reinar. Ele era homem de Deus, ele restaura aquilo que Josafá tinha feito. Eles tiram a Atalia do trono e matam a Atalia. E aí volta uma paz temporária. Mas a reflexão que eu quero fazer com você é que de uma amizade simplória, de boa intenção. Por quê? Porque o norte e sul do povo de Deus vivia em guerra. Samaria contra Jerusalém, Jerusalém contra Samaria. De vez em quando Samaria se unia com a Síria para atacar Jerusalém. E de vez em quando Jerusalém se unia com Síria para atacar Samaria. Era aquela guerra. Josafá disse: Deus tem me abençoado tanto, eu vou unir porque aí não tem mais briga. Ele fez na sua simplicidade, até de boa intenção. Diz um ditado popular aí, e de boa intenção o inferno está cheio. A reflexão que eu faço com você hoje, obreira e obreira, liderança cristã que está aqui, eu juntamente com vocês, o cuidado com quem nós temos escolhido para as nossas intimidades. Quem é que nós temos levado para os nossos púlpitos? Quem é que nós temos andado de mãos dadas? Não precisa levantar a sua mão, mas quem aqui já cometeu o erro, eu já cometi, de ter feito amizade, não levante sua mão, de ter feito uma amizade errada que te trouxe um grande prejuízo? Eu já tive isso. E já teve outros momentos que eu fui orar a Deus, Deus me livrou. Eu me lembro, eu era jovem, eu estava desanimado de fazer a obra de Deus, aí apareceu um obreiro lá em casa, eu estava dando aula na escola, arranjei uma escola de primeiro e segundo grau para dar aula, estava até empolgado, estava me saindo muito bem como professor, os alunos gostavam, as classes, tal. Jorge, tem uma proposta para você. Você é estudioso, eu sou pregador, a gente vamos fazer o seguinte, vamos fazer um seminário, e ele era um pregador mesmo, ele sacudia. Vamos fazer um seminário, nós dois vamos unir, você elabora o material, eu já tenho muitos contatos no Brasil com pregador, com pastores, a gente começa a fazer um seminário. Vai ser uma benção, vai dar também uma ajuda para nós financeira. E eu me empolguei, falei, puxa, é mesmo. Aí, a primeira que eu fiz foi sobre os dons espirituais. Fiz lá uma apostila simples sobre os dons espirituais. Mostrei para ele e tal. Aí a gente já se organizou, ele ligou para um pastor, presidente de Minas Gerais, falou para mim, já falei com um pastor tal, é do interior, uma igrejona grande, nós vamos para lá tal. Eu fiquei empolgado, falei, poxa, vai ser bom. Fui orar. Ainda bem que eu caí na fraqueza de orar. Que é cair numa fraqueza, porque quando você entra numa ignorância, é um milagre você orar, porque você fecha os olhos, a sua mente cauteriza que você não ora. Você acha que Deus já está na frente. Porque, irmãos, o fato de falar de Deus não quer dizer que está falando certo. Se você ler o livro de Jó, não tem homens que expressam sobre Deus
como os amigos de Jó. Só que quando Deus se manifesta, falou para eles o quê? Vocês não me conhecem. Vocês não sabem nada. O que vocês falaram estava tudo errado. Mas estava falando de Deus. E está registrado na Bíblia. Ah, pastor, mas na Bíblia não está tudo inspirado? Sim. O Espírito Santo inspirou o autor para escrever o texto. Mas o que aqueles amigos de Jó falaram, não era inspirado. O autor que escreveu o livro, sim, foi inspirado pelo Espírito Santo a relatar o que os amigos de Jó disseram. Mas o que os amigos de Jó disseram, não estava inspirado. Ah, mas como assim? Na Bíblia não está tudo inspirado? Ué, Satanás não falou um monte de palavras para Jesus? Aquelas palavras do diabo não eram inspiradas. O que estava inspirado era o autor do livro escreveu o que o diabo falou. Aí eu ajoelhei e fui orar. Orando, eu falei, Senhor, fala comigo, esse negócio vem do Senhor ou não? Que eu abri a Bíblia, se alguém encontrar aí, lá naquele texto em Coríntios que diz que Satanás se manifesta como anjo de luz. E muitos dos seus ministros também se manifestam como anjos de luz. Fechei a Bíblia. Já tinha a resposta de Deus. Quando ele chegou, eu falei... Eu não falei para ele que ele era ministro do diabo, porque aí ficava ruim, né? Podia até eu tomar um soco ali, qualquer coisa assim. Eu falei, rapaz, desisti, não vou entrar nisso não. Não, brigou comigo, ficou chateado, ficou de mal de mim uns meses, sem conversar comigo. E realmente depois tudo foi colocado às claras, com os anos, demorou muitos anos. Mas depois ficou claro que realmente ele não era aquele ministro de Deus que parecia. Dê um microfone aqui para o pastor. Lê os 2 versículos, por favor, pastor. Pastor Marcos Ebenezer. Vamos lá, olha só. 2 Coríntios 11, 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Um juízo. Irmãos, com que nós estamos fazendo aliança? Com quem nós estamos fazendo aliança? Eu não estou falando do seu diálogo lá com seu amigo lá no seu trabalho, que nem conhece a Jesus. Pelo contrário, você está ali para levar o amor de Jesus e a salvação para essas pessoas. Para sua vizinha. Eu estou falando de você criar laços, fazer alianças. Quando você faz alianças com pessoas que são ministros do diabo, você está se abraçando com o mundo. E Deus odeia quem ama o mundo. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. São duas coisas diferentes. Aí é palavras gregas. Mundo ali naquele versículo, João 3,16, é um significado. O lá do livro de João, nas cartas, é outro significado a palavra mundo. Quando Jesus diz o príncipe desse mundo, que mundo é esse? Não é o mesmo mundo que Deus amou. Mas como é que é isso? O mundo que Deus amou é o mundo que Ele criou. É a sua natureza que Ele criou. É o ser humano que Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. E qual é o mundo que Jesus disse que o diabo é o príncipe dele? Que lá nas cartas de João, João diz que Deus odeia quem ama o mundo. Que mundo é esse? É o mundo sistema em qual o diabo é o príncipe. É esse mundo
sistêmico, contaminado pelo pecado, pela revolta contra Deus, contra tudo que é errado, que tem ódio de Deus. Esse é o mundo que Deus odeia. E se você cria uma amizade, um enlace com aqueles que são ímpios declarados, você está trazendo o mundo para dentro da sua vida, do seu ministério, da sua casa. E a destruição vai vir. O profeta disse para Josafá: aguenta aí. Quem mandou você fazer acordo com quem não me ama? Devias tu ajudar o ímpio a amar aqueles que o Senhor aborrece? O profeta disse para ele: não era nem para você estar ajudando. Não, eu estava só dando uma ajuda. Eu não quero. Lembra de Samuel orando por Saul? Oh, Senhor, tem misericórdia. Deus repreendeu e disse: pare de orar por ele, porque eu o já reprovei. Igreja, tem muitas famílias, tem muitos ministérios, tem muitos obreiros, tem muitas lideranças, até no nosso meio, se perdendo, se destruindo, porque tem colocado parcerias erradas do seu lado, e essas parcerias vão destruir você, vai destruir eu, vai destruir gerações. E lembre-se que nem tudo que brilha é luz. Lembre-se que o diabo, se você ora para Deus abençoar as coisas, o diabo trabalha noite e dia para colocar pessoas dentro do nosso campo, dentro da nossa igreja, nos lugares estratégicos. E que todos nós estamos achando que são ministros de Deus e são ministros do diabo. Pessoas que o diabo prepara para adentrar dentro da sua casa. Disfarçado de gente boa. Às vezes entra com o primeiro pedido, às vezes é uma pessoa que vai trazer uma solução para você. Às vezes é uma pessoa que entra com um jeito piedoso, pedindo uma ajuda, e você diz: eu como serva de Deus, eu tenho que ajudar. Guarde essa reflexão no seu coração. O cuidado com as pessoas que você vai andar. Guarde essa reflexão no seu coração. O cuidado com as pessoas que você vai fazer aliança. E isso não é só na igreja, não. Isso é em qualquer lugar do mundo. As pessoas que optam por andar com pessoas ímpias e podres, eles vão cair no mesmo buraco. Quais são os jogadores de futebol aí que são vitoriosos? É aqueles que se reservaram. Porque tem aqueles jovenzinhos que quando chega, tá lá aqueles jogadores malandrão, pegador, não sei o quê. Aí os jovenzinhos se sentem intimidade diante deles, segue o mesmo caminho. Daqui a pouco está lá no buraco. Só que o outro já está milionário. Mas quantos jovens permanecem quietinho no seu lugar? Vai devagarinho. São pouquíssimos. Conseguem encerrar a sua carreira com glória, com estabilidade. Mesmo não sendo crente. Mas fizeram escolhas certas. Fizeram escolhas certas. Nós temos jogadores hoje no Brasil que tinha tudo para ser titulado como os melhores do mundo. Hoje estão destruídos. Já visitaram cadeias, outros já estão em cadeias, outros ainda irão para as cadeias. Então não é só aqui.
em qualquer lugar, quem eu e você vamos escolher? Eu poderia estar escolhendo um pastor para andar comigo fazendo seminário. Ele era um ministro do diabo. Se Deus não tivesse me levado a orar, quem sabe eu tinha terminado a minha carreira já há muitos anos, como a dele foi encerrada novinho e em estado de miséria. Igreja, reflita sobre essa palavra. Essa palavra, eu não preparei um estudo bíblico para ministrar para vocês. Essa palavra saiu dessa minha meditação diária, dos meus 7 capítulos diários, numa dessas madrugadas agora, depois que cheguei de férias, em casa orando. E eu gravei, fui lá nas pregações e anotei. Falei, uma hora o Senhor vai me dar esse momento. E o Espírito Santo me colocou isso hoje. De certa forma, uma sequência do que eu ministrei aqui domingo. Então eu tenho certeza que é uma revelação de Deus para mim. Quando eu leio o texto, não é para pregar para vocês, primeiro é para mim. Né? Aí, Deus falou comigo, então eu vou compartilhar com vocês. Porque você, mulher de Deus, o diabo quer manchar suas vestes. Vocês, homens de Deus, o diabo quer manchar as suas vestes. Vocês, pastores, o diabo quer manchar as suas vestes e as minhas vestes. Mas que eu e você, e veja bem, quem caiu nesse laço, não foi um ímpio. Quem caiu nesse laço era um homem de Deus, avivado, cheio do Espírito Santo, que promoveu uma reforma religiosa e espiritual, cheio de Deus, mas deixou ser levado por uma sedução, uma falta de vigilância. Então, Josafá talvez era bem mais crente do que nós aqui. Então, lá no Novo Testamento, em Hebreus, diz que o que foi escrito para a nossa alerta e para a nossa aprendizagem. Curve a sua cabeça.